Quantos novos mundos têm nascido depois que o mundo parou? Nosso antes, já tão longe, somos outros. O tempo é outro, incerto, porém novo. Meses que parecem anos, décadas. Novo normal? Mas será que era normal aquele nosso velho mundo? Conhecíamos nossa casa? Os olhares de quem realmente importa? Assistíamos ao pôr do sol? Abraçávamos o suficiente? Doávamos o que podíamos? Estamos nascendo, estamos aprendendo, com dores, perdas e conquistas, novos valores, novas possibilidades de conexão, novos significados de presença, novas perspectivas de tempo. Estamos no começo de novos mundos que nascem de cada um de nós. Que a coragem nos acompanhe e que as lições desta imensa transformação que vivemos juntos nos ajudem a criar um novo mundo novo e melhor para todos. Olá, muito boa noite. Meu nome é Chico, eu sou da M, uma empresa de marketing educacional que é parceira da escola onde os seus filhos estão matriculados, e a gente tem a honra de trazer um conteúdo que achamos relevante e que certamente contribuirá muito ao longo desse período tão complexo que a gente está vivendo e na condução, obviamente, da parceria entre as escolas e as famílias, né? O tema de hoje, como está aparecendo bem ao meu lado aqui, a escola dentro de casa, como desenvolver as competências do futuro em nossos filhos. Um tema absolutamente importante, né, que a gente sabe que todos vocês têm, e todos, né, também sou pai, e a gente sabe que a melhor coisa que tem é pensar no futuro dos nossos filhos, né. E para falar sobre esse tema, a gente vai receber hoje uma pessoa muito parceira da EME, uma profissional que está desenvolvendo uma série de projetos conosco, que é a Fernanda Aoki. A Fernanda Aoki, ela é uma psicóloga formada pela USP, mestre em resiliência e psicanálise, ela tem MBA em gestão e marketing pela PUC, é especialista em funcionamento de equipes, coaching, consultora, escritora e palestrante, e trabalha e desenvolve muito a questão da cultura de propósito e de marketing. Ela certamente vai fazer com que essa próxima hora que estaremos juntos seja muito bacana para todos os pais conectados, espalhados pelo Brasil todo, tá certo? Então, é com grande alegria que eu apresento e peço para estar conosco aqui, Fernanda Aoki. Muito bem-vinda, Fernanda. Tudo bem com você? Boa noite, o prazer é meu de estar mais uma vez aqui com vocês, falando desse tema tão importante, tão relevante, que é como desenvolver competências do futuro nos nossos filhos. Obrigada, Chico, obrigada pelo convite, obrigada por cada pai e mãe que pararam tudo por estar aqui para pensar nesse tema juntos. Uma segunda-feira já da última de outubro de 2020, cada mês que termina desse ano a gente vai guardando, né, porque esse ano vai ficar para a nossa história. Então, Fernanda, desejo a você uma boa palestra, a gente vai acompanhar o chat, as perguntas, os comentários, a gente no final vai passar algumas perguntas dentro do tempo disponível, mas eu tenho certeza que vai ser um momento bastante especial. Então, mais uma vez, né, Fernanda, agradecendo a todas as escolas que estão divulgando esse evento, espalhadas literalmente pelo Brasil, então é uma honra ter entrado na casa das famílias dessas escolas, para que a gente possa ter essa conversa tão bacana. Então, Fernanda, é com você, a palavra está com você agora, siga em frente, por favor, boa palestra. Obrigada, Chico, é um prazer estar aqui, quero agradecer a cada pai, cada mãe, cada um que está aqui nessa segunda-feira, como o Chico trouxe, né? Essa é uma segunda-feira e que quantos de nós, cheios de coisa para fazer, talvez você correu aí com a janta ou nem jantou ainda, para estar aqui pensando nesse tema tão importante. O quanta doação, eu fui vendo cada um que foi escrevendo aqui enquanto entrava, cada nome, como se a gente agora pudesse, eu fui imaginando
Quem são vocês? Qual era a vida de cada um? Qual a realidade que cada um trazia? Como a gente pode, nessa conversa, nessa noite, falar um pouquinho sobre tudo isso que está dentro de nós e como a gente pode oferecer o nosso melhor para os nossos filhos. Só de saber que cada pai, cada mãe está aqui conectado, pensando em como desenvolver competências do futuro, como lidar. A escola entrou dentro da nossa casa e, como o Chico falou, é um prazer poder entrar na casa de cada um de vocês, para a gente pensar em como a gente pode nos tornar melhores, para que a gente também possa melhorar os nossos filhos. Competências do Futuro é o nome da série que alguns de vocês já têm assistido, é uma série que está disponível para as escolas e que a gente tem falado sobre como a gente pode preparar os nossos filhos desde a base, como a gente pode colocar algumas ferramentas na bagagem de vida deles, para que eles possam construir o melhor futuro que eles puderem. Essa noite eu quero começar com uma história, eu vou contar algumas histórias para vocês, eu gosto muito de história, porque a história, ela fala algumas coisas importantes, elas nos transportam para outros mundos, e a própria psicologia, ela faz em estudos, né, de neuropsicologia, a gente entende que a sua capacidade de memória, ela é uma. Se eu digo palavras isoladas, conceitos isolados, você consegue guardar um número de informações. Mas quando a gente conta uma história, é como se você fosse no mercado e tivesse agora uma sacola, e não só fosse pegando item por item. Uma história é uma sacola, onde a gente cabe muito mais esses ingredientes, e a gente consegue até triplicar a nossa capacidade de memória quando a gente está contando uma história. Então eu queria começar contando uma história que aconteceu comigo. Eu estava com uma criança, e essa criança, ela estava saindo do meu consultório e ela gritou: Fernanda, corre aqui. E eu fui lá correndo ver o que era, e ele me disse assim: o que é isso? E para um adulto, às vezes apressado, cheio de coisa para fazer, para um adulto sabido, era um casulo. Mas para aquela criança, naquele momento, com aquele encontro, eu perguntei: o que parece? E ele então me disse, vou chamá-lo de Pedro, e o Pedro me disse: um mistério. E eu falei: Pedro, o que mora nesse mistério? E o Pedro começou a falar uma série de coisas que podiam morar naquele mistério. Eu queria convidar vocês a talvez demorar, e a palavra demorar hoje é quase um xingamento, né? Mas a verdade é que a palavra demorar quer dizer morar de novo. A gente demorar o nosso olhar em algumas questões relevantes sobre os nossos filhos, sobre esse encontro. Que às vezes nós estamos muito apressados e a gente está fazendo checklist, porque talvez nunca antes a gente foi tão exigido de tantas demandas, tantas coisas que a gente precisa realizar. E às vezes algumas coisas que são importantes vão passando desapercebidas. As crianças, elas têm esse poder de fazer com que a gente pare para olhar o mistério. Esse é um tempo, talvez, que a gente só está olhando e querendo que passe o tempo. Como o vídeo anterior disse, tem meses que estão parecendo anos, décadas. A gente só quer que o tempo passe, a gente está ali como se a gente estivesse andando numa esteira, só vendo o tempo passar, sem perceber a vida que está acontecendo ali. Quantas transformações moram nesse mistério? Eu queria te convidar a ter esse olhar de criança nesse momento. Que a gente pudesse olhar as coisas como da primeira vez. Talvez para que a gente saia de um ato mecânico, que a gente saia da nossa mente desse rito. A mente funciona assim, em modo economia de energia, e ela vai funcionando por repetição, e a gente já nem percebe mais as coisas. Mas que a gente pudesse ter esse estranhamento, essa possibilidade de olhar pela primeira vez. Talvez você se lembre quando o seu filho viu chuva pela primeira vez, quando ele quis andar pela primeira vez, aquela vivência da alegria, do inusitado. Como a gente pode demorar o nosso olhar nessa 1 hora, e prometo que não vou tomar tanto o seu tempo, mas que a gente possa estar aqui inteiros. Eu sei que você tem um monte de preocupação, um monte de coisa que você está fazendo, que você ainda precisa fazer, mas que a gente possa ter alguns momentos da nossa vida que já não voltam e que eles podem nos trazer insights tão importantes. Momentos, olhares que não voltam mais. O primeiro passo não volta mais, aquele olhar para a chuva pela primeira vez não volta mais. Quantas vezes existem mistérios que estão diante de nós,
transformações que a nossa mente saturada não consegue enxergar. Esse é um tempo em que a gente pode achar que a gente está numa imensa escuridão. Ou a gente pode ousar aprender a olhar na escuridão. E quem sabe a gente comece a entender que a escuridão cabe milhares de estrelas. Que quando as luzes estão acesas, a gente já não consegue enxergar. Nesse tempo de escuridão, nesse tempo de mistério, a gente pode falar, é só um casulo, é só uma pandemia, é só uma quarentena, ou a gente pode ousar a enxergar tudo que mora aqui. Então, que a gente possa fazer esse mergulho nessa noite, juntos. A verdade é que esse tempo fez com que a gente estivesse muito mais próximo. E quando a gente está muito mais próximo, a gente percebe mais coisas. Se você olha de longe, eu acho que não está compartilhando a minha tela. Espera aí, deixa eu só conferir aqui. Está compartilhando a minha tela? Aí, pronto. Então, quando a gente está mais perto, a gente começa a enxergar mais, a gente vê mais, né? A gente está ali e a gente enxerga o que talvez de longe a gente nem percebesse. Mas de perto você começa a enxergar mais o seu filho, você começa a enxergar mais as coisas boas e as coisas ruins, inclusive da nossa relação. Porque um filho, ele é um relacionamento íntimo e ele consegue despertar em você tanto o seu melhor quanto o seu pior. Esse é um tempo em que talvez você viveu coisas incríveis, mas também coisas muito doloridas, porque pessoas que são íntimas têm acessos a botões do lado de dentro de nós. Por isso elas despertam o nosso melhor e o nosso pior. Roberto Chiniachi, que tem uma frase que eu gosto, ele diz assim, eu achava que eu era o melhor pai do mundo até ter filho, porque os filhos vão despertar quantas coisas em nós. E a gente foi ficando com os nossos filhos e sendo exigidos de várias maneiras. A gente foi exigido a estar ali fazendo a tarefa com eles, a estar junto, percebendo quantas coisas vão acontecendo. A gente foi exigido em dar conta do trabalho, em fazer, a gente poder desinfetar tudo que entra na nossa casa. A gente foi exigido com o tempo, a gente foi exigido talvez com perguntas que a gente não sabia responder. E a gente foi vendo que de perto ninguém é normal. Quanto mais perto a gente vai estando dos nossos, a gente vai vendo quantas estranhezas nós temos e como a gente foi lidando com isso em cada momento, com as exigências dos nossos filhos, com as potências que ele tem e às vezes com dificuldades. Quantas pessoas me falam, Fernanda, o meu filho ele não consegue se concentrar, eu percebi que ele não consegue se concentrar. O outro falou, nossa, ele tá com dificuldade em tal matéria. O outro falou, mas ele não consegue saber que esse é o momento da escola. Ah, meu filho ele dorme, não quer ir não quer acordar para fazer as coisas, não está rendendo tanto. Quantas coisas e quantas potências também, quantas capacidades. Quantas vezes foram eles que, de repente, no meio do nosso trabalho, no meio da nossa correria, vieram e trouxeram um sorriso, uma cartinha e nos trouxeram de volta para a vida. De perto ninguém é normal e isso não quer dizer que isso é ruim. Isso quer dizer que a gente guarda algumas estranhezas em nós e a gente precisa aprender a lidar com elas. A verdade é que a gente entrou numa tempestade, eu gosto muito dessa frase, tenho falado essa frase muitas vezes, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, porque quando a gente foi chegando mais perto, aquele que é pai de vários filhos, né, ou também o marido, a esposa, ou aquelas pessoas que se relacionam com a gente foi percebendo que cada um foi vivendo de um jeito, porque não é verdade que a gente está no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco, cada um tem vivido de uma forma única, e isso tem a ver com as características do nosso barco, quais são as ferramentas que cada um tinha no seu barco. Tem pessoas que elas estavam emocionalmente mais preparadas para um momento de pressão, de sair do controle, e outras que talvez não. Às vezes a pessoa fala, você está fazendo tempestade em um copo d'água, e toda vez que eu escuto essa frase eu falo, mas você já foi um copo d'água para saber o que é uma tempestade? Muitas vezes um barco que ele é frágil, pequenininho, aquela onda vem e parece que vai inundar tudo, que vai acabar com tudo. A verdade é que cada um foi passando por essa tempestade, de acordo com os instrumentos que carregava na própria mente. Esse foi um tempo que nós fomos emocionalmente extremamente exigidos para lidar com circunstâncias que fugiam ao nosso controle, para lidar com uma não previsibilidade das coisas. Nós, a geração que conseguimos prever as coisas, a geração do extremo controle, de repente tudo sai do controle, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
E isso fez com que a gente fosse muito exigido. Por isso a gente também vai falar hoje sobre quais as competências do futuro, quais ferramentas nós podemos colocar no barco dos nossos filhos para que eles passem por outras vivências, talvez outras tempestades da vida, o que a gente está aprendendo nesse momento e como a gente tem desenvolvido para que as próximas vivências nós estejamos ainda maiores, ainda mais fortalecidos. Então, quais foram as fases que a gente foi passando nessa quarentena? A verdade é que a gente não tem a ver só com um momento do barco, mas as diversas fases foram nos suscitando várias vivências diferentes. Então, no início, a gente viveu talvez uma negação, será que isso está acontecendo? É verdade. Depois a gente tem uma vivência de um medo muito grande, um susto. O nosso primeiro movimento é de não saber o que fazer, o que vai acontecer, esse primeiro momento de retração. A gente não sabia muito bem como é que seriam as escolas, os nossos filhos fazendo perguntas que a gente não sabia responder, uma sensação de tensão, de que o susto fez uma vivência de, primeiro, uma paralisação. Quantos de nós vivemos esse primeiro momento de paralisação? Depois veio uma sensação de novidade, como eu vou estabelecer uma nova rotina, até os filhos começaram a descobrir uma nova forma de fazer a aula no chat, de interações com os amigos, a gente foi vivendo uma nova adaptação a essas circunstâncias e a novidade foi imperando, mas meu pai fica aqui em casa, muitas vezes a criança solicitava ainda mais os pais, né, as crianças menores solicitando ainda mais os pais, porque era um momento em que eles não entendiam que o pai está em casa, mas ele não é domingo, então será que ele não quer ficar comigo? Uma insegurança gerou esse tempo nas crianças até adequar essa novidade. Depois a gente foi entrando num momento de conformismo, já era assim, a gente já sabia qual era o procedimento que a gente tinha que fazer, a gente foi tendo que adaptar numa forma nova de vida, de rotina, as coisas foram assentando, já não tinha mais aquele medo, a paralisação do início também não tinha aquela motivação de agora eu tenho tempo, agora eu posso, não preciso sair da minha casa, agora eu vou organizar as coisas aqui dentro, para uma sensação mais de silêncio, de conformismo. Depois a gente foi passando por um momento de tédio. Quantas vezes a gente foi percebendo isso, principalmente nas nossas crianças, elas já não aguentavam mais ficar paradas, ficar em casas, uma sensação mais de tédio. E agora o que eu faço? Mas eu já fiz, a gente já tinha inventado todas as brincadeiras possíveis, eu já tinha feito os jogos, e aí aquela sensação, mas para onde eu vou? Esse momento que começou então uma exaustão, e estamos na última fase, né, de uma maior sensibilidade. A gente já passou pelo medo, pelo susto, pela novidade, pelo conformismo, pelo tédio. Agora é um momento de uma sensibilidade mais exacerbada. Estamos mais sensíveis. E isso é provocado pelo longo tempo de estresse. O estresse, ele é um movimento repetitivo. Então, ele vai fazendo com que aquilo que parecia leve no início, a longo prazo vai pesando mais e eu vou ficando mais sensível a cada movimento. Por isso a gente tem visto um momento de uma extrema irritação. As pessoas, elas estão mais irritadas. E a irritação, ela funciona na mente, ela funciona como uma irritação na pele. A gente sente que tudo é invasivo e a gente quer expelir, quer jogar fora. As pessoas estão mais ríspidas, as crianças estão mais agitadas, mais irritadas, porque aumenta a sensibilidade. A gente tem um nível de tensão maior. E a nossa vivência é como ir lidando com cada momento, com cada exigência. E o que a gente foi aprendendo ao longo desse tempo faz com que a gente possa ser cada vez mais seres humanos, que a gente pode perceber que nós nos acostumamos. Ou a gente pode escolher ser seres humanos que nós nos adaptamos, porque a verdade é essa, existem circunstâncias que são maiores do que nós, e diante dessas circunstâncias, nós podemos apenas nos acostumar com elas, como a gente foi vendo, que embora mentalmente a gente vai vivendo essas flutuações, a gente vai nos acostumando. Você hoje você sai e já bota a máscara, você nem percebe mais se o outro está de máscara ou se está sem máscara, você não lembra se ele estava de máscara, porque a gente foi se acostumando com essa nova realidade. Ou a gente pode ser um ser que resolve se adaptar. Fernanda, e qual é a diferença dessas duas coisas?
Se acostumar é um processo passivo, é isso que temos, vamos ficar aqui. Enquanto que se adaptar é você gerar recursos para lidar com aquilo que você tem. Se acostumar é estar submetido às circunstâncias, enquanto se adaptar é gerar recursos, inclusive para criar uma nova forma de circunstância. O homem, ele é um ser que ele se adapta, se ele vai para o Polo Norte, ele acha que ele tem que se acostumar com o frio, talvez ele morra de frio. Enquanto, se ele sente que ele precisa se adaptar, ele vai buscar uma blusa, construir uma casa com aquecimento. Então, isso é super importante, a gente poder olhar e escolher se nós vamos passar por esse tempo e apenas nos acostumar com isso, acostumar com o novo normal, ou nós vamos nos adaptar e criar recursos para lidar de um modo diferente com a vida. Já dizia o nosso querido Charles Darwin, né? Os mais adaptados são os que têm mais chance de sobreviver e gerar descendentes. Esse é um tempo em que a gente está falando sobre sobrevivência. Os mais adaptados são esses, os que têm mais chance de sobreviver e gerar descendentes. Nós estamos vivendo um momento em que nós somos exigidos nessa capacidade de adaptação. Como nós podemos desenvolver cada vez mais isso nos nossos filhos? A gente sabe que esse já era um requisito do mercado e agora ele é o requisito máximo. As pessoas que não se adaptam num momento de grandes transformações, eu faço parte do conselho de algumas empresas e a gente tem as reuniões de conselho estratégico cada vez mais frequentes. Se aquele planejamento de janeiro não funciona mais, a gente já teve que refazer tantas vezes, e porque está tudo mudando muito rápido, como a gente pode aprender a nossa característica da adaptação? E se a gente está falando sobre a gente desenvolver características em nós, a nossa primeira pergunta deve ser se a gente está falando de competências do futuro, a adaptação é algo que a gente vai precisar ter o tempo todo. A gente precisa parar e olhar demoradamente para essa palavra. O que é uma competência? Competência vem de competere, quer dizer lutar, procurar junto com, disputar, buscar. Então, quando a gente está falando sobre competências do futuro, o nosso primeiro pensamento precisa ser o que nós estamos buscando. Senão a gente já vai colocando um monte de coisa na nossa mala, igual você ir no supermercado quando você não tem a receita do que você vai fazer, você vai colocando tanta coisa no carrinho, que no final a conta fica alta, você fala, eu nem precisava disso. Tá só ocupando espaço e quantas coisas vencem sem a gente nem usar. Então, se a gente está falando sobre competências do futuro, talvez a nossa primeira pergunta é o que a gente está buscando, o que nós estamos buscando. E talvez quando eu faço essa pergunta, você como pai e mãe, a sua primeira resposta, o que eu estou buscando para os meus filhos? E eu sinto que a primeira resposta rápida dos pais, e eu imagino que você está fazendo essa pergunta agora para você, é que o meu filho seja feliz, que o meu filho seja feliz. E muitas vezes a gente fala sobre coisas, assim como a gente diz um casulo, sem perceber o que mora nesse mistério. Eu gosto de uma história de que quando o meu marido, ele era bem pequenininho, tinha 3 anos, a mãe dele perguntou, filho, você é feliz? E ele respondeu, não mãe, eu sou o Dunga, achando que ela estava perguntando sobre os 7 anões. Às vezes a gente fala de felicidade como se fosse tão simples como ser os 7 anões. O que de fato é essa questão de felicidade? A Eliane Brum, ela vai falar o quanto que nós temos vivido uma felicidade que a gente quer tanto que os nossos filhos tenham, que a gente foi passando um conceito que vai afastando cada vez mais da felicidade. Hoje a gente vendeu uma ideia para as gerações futuras de que a felicidade é direito dos filhos e dever dos pais. Hoje nós estamos falando de uma geração que sente que eles têm direito à felicidade. Quando eu não estou feliz, você está me devendo alguma coisa. Porque eu não estou feliz, eu estou com alguma sensação de incômodo. Quem é o culpado aqui de eu não estar feliz? E o que a gente tem visto cada vez mais é uma vivência de pais se sentindo fracassados, culpados, e filhos cada vez mais passivos, que são super competentes para falar línguas, para mexer na internet, para buscar tantas coisas,
Mas quando eu preciso lidar com um não, quando eu preciso falar com o porteiro, quando eu preciso, talvez, descer e organizar uma situação, eu preciso sair correndo. Porque a gente vendeu uma ideia de que felicidade é direito e não que cada um vai construir a sua felicidade. E aí eu vou ficando passivo. Eu falo, o que aprenderam os bebês tablets? Uma geração que chega e que de repente acha que tudo é automático, virtual, avessa aos processos, tinha que estar pronto. E aí, quando isso não acontece, eu fico com raiva do mundo, fico com raiva das circunstâncias. A gente foi aprendendo a cada vez mais a entregar uma ideia de felicidade que antes a gente pensava, talvez nós fomos a primeira geração a poder pensar sobre felicidade. Talvez os seus pais, os meus pais, não puderam pensar sobre felicidade, precisava dizer sobre sobrevivência. E como a gente usou e falou de uma forma banal sobre felicidade, a gente achou que felicidade era... A gente não sabia muito bem o que era felicidade, mas a gente sabia o que não era felicidade. Felicidade é algo que incomoda, então qualquer sensação de incômodo a gente queria eliminar. Mas eu costumo dizer que sim, é fluxo. Toda vez que a vida fala sim, toda vez que acontece do jeito que a gente espera, é fluxo, flui. Mas toda vez que a vida diz não, é um exercício. Sim, é fluxo, não é exercício. Porque não está pronto, a gente vai precisar se exercitar, a gente vai precisar malhar, a gente vai precisar ficar maior ainda. Por isso, esse é um tempo super importante, que se a gente souber aprender, se a gente não se distrair, a gente vai desenvolver competências extremamente importantes para um futuro diferente, inclusive feliz, um futuro, inclusive, que eu possa construir uma felicidade. Que eu não acho que quando a vida diz não, deu errado, como aquele jogo dos 7 erros, que quando não é do modelo ali, daquela figura, eu acho que deu errado, mas ao contrário, eu sinto que esse é um momento de eu poder me exercitar, de eu me desenvolver. Então, a nossa primeira pergunta, diante desse futuro, nós estamos falando sobre competências do futuro, e por isso eu estou convidando você a olhar mais de perto para esse mistério, o que são competências? O que nós estamos buscando? E o que é o futuro agora? A segunda palavra, o que é o futuro? Muitas vezes a gente entende futuro apenas como um tempo, e a verdade é que a nossa mente tem muita dificuldade de entender a questão temporal. A verdade é que a gente tem uma condição de entender, né, de viver a vivência temporal no final da adolescência, por isso os adolescentes falta muito para a prova de quarta-feira, né? Mas aquela live que ele vai assistir, ou aquela festa que teria amanhã, na sexta-feira já está muito perto, eu preciso correr, então a dimensão temporal ainda é muito diferente para o adolescente, mas a verdade é que a complexidade do tempo é algo difícil para a nossa mente entender. Eu prefiro olhar para o futuro não apenas como um tempo, afinal, hoje é o futuro do ontem, mas principalmente como um destino. Porque quando a gente fala sobre a variável tempo, eu e você não temos controle. A variável tempo é uma moeda que nós recebemos a cada dia. E todos nós recebemos igual 24 horas e só fica o que a gente investir dessa moeda. Mas se a gente puder entender a variável futuro como um destino onde eu quero chegar, essa variável está no nosso domínio. Tempo, nós não temos controle sobre isso. Então, quando você quer controlar o tempo, vai gerar ansiedade dentro de você. Mas se você entender o destino, você vai começar a construir passos para chegar lá. Então, qual é o destino? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. E qualquer passo vai te levar para qualquer lugar. E quando você chegar lá, você nem vai sentir que chegou. Gente, a nossa curva de satisfação, de felicidade, as pesquisas mostram que elas têm um pico ali aos 15 anos e depois ela cai. E o nosso maior índice de insatisfação é os 40 anos. Existe crise dos 40 anos, sim. Sabe por quê? Porque a gente foi fazendo coisas para chegar lá, e de repente você vê que você não chegou. Até porque talvez você nem definiu o que era chegar. Talvez você tenha até chegado, mas não sinta que você está lá. Eu gosto daquela frase, todos os caminhos levam a Roma, mas eu quero
fazer um adendo nessa frase: todos os caminhos levam a Roma se você souber onde é Roma. Senão, não. Eles não te levam lá. Nós vamos ter vários caminhos na nossa vida para alcançar um destino que a gente quer, mas a gente precisa saber de fato aonde a gente quer chegar. O que eu tenho querido proporcionar para os meus filhos? Qual é a nossa felicidade que a gente tem tanto dito? A importância da gente entender qual é o destino é porque tudo aquilo que você não dá destino para você. E essa é uma frase importante que eu tenho trabalhado tanto, né, nas diversas esferas, com os adolescentes, na série Agora é Minha Vez, com os pais, no Competências do Futuro, com os professores, porque a verdade é que tudo aquilo que a gente não dá destino para a gente. Se a gente não assumir as rédeas, a gente apenas vai passar de uma forma passiva. Se você já mexeu nas redes sociais, na timeline ali, né, e você não pensou o que eu vou fazer com isso, rapidamente sua mente foi capturada e você está vivendo sensações, vivências que você não escolheu. Se você não deu um destino para uma conversa, aos poucos você vai ser tomado por ela e de repente você já nem está falando mais o que você gostaria de falar, porque tudo aquilo que a gente não dá destino para nós. Então, se nós queremos um futuro diferente, se nós queremos desenvolver competências para chegar num destino, isso significa que não é um lugar específico, mas é principalmente o que nós queremos direcionar e como nós queremos assumir as rédeas da nossa vida. Mas, Fernanda, como a gente pode preparar para um cenário tão incerto? É verdade. Então, qual é o cenário do tempo futuro? O que as pesquisas mostram? 65% dos adolescentes que estão prestando vestibular agora, vestibular 2021, vão trabalhar em um emprego que ainda não existe. Uau! 65% dos adolescentes vão trabalhar em um emprego que ainda não existe. O novo cenário mostra que em 2029, um computador vai ser tão inteligente quanto nós. A gente está falando aí de inteligência artificial. Em 2045, um único computador vai ser mais inteligente que uma humanidade inteira junta. Como preparar os nossos filhos para um mundo em constante transformação? Como a gente vai preparar uma escola? A gente está falando da escola dentro de casa. Como a escola vai preparar nossos filhos para um emprego que ele nem sabe que ele vai executar? A gente pode sentir isso como uma grande ameaça, ou a gente pode começar a pensar como os nossos filhos têm a chance de inventar e criar novas condições de futuro. O que as pesquisas já estão mostrando agora sobre a importância do desenvolvimento, da combinação das competências intelectuais e emocionais? E a gente começou essa conversa dizendo, esse é um tempo que a gente tem sido exigido nas nossas competências emocionais. O Career Building vai dizer que não contratariam pessoas com elevado QI, coeficiente de inteligência, e baixo QE, coeficiente emocional. Os maiores líderes que foram das organizações, quando perguntaram para eles quem eles promoveriam, eles dizem que não promoveriam pessoas com alto índice de inteligência apenas intelectual, né? Mas que eles não tivessem coeficiente de inteligência emocional, eles prefeririam uma promoção de alguém que tem inteligência emocional. A própria Coca-Cola, ela vai mostrar que os líderes que desenvolveram inteligência emocional, que buscaram formas de desenvolver essas competências, eles passaram 15% da meta de vendas, enquanto aqueles que não buscaram esse desenvolvimento ficaram 15% para atingir a meta. Esses números, eles não são ao acaso. Nós estamos falando de um novo mundo, de um novo momento, onde a gente não vai falar só sobre o que nós vamos colocar na nossa bagagem, mas principalmente em como nós vamos lidar com o novo. A nossa competência emocional, que a gente está dizendo aqui desde o começo, que é como a gente lida quando a vida diz não, como a gente lida com as nossas emoções, como a gente lida no momento de pressão, como a gente lida quando a gente não controla as circunstâncias. Então, esse é o momento que a gente está falando que os mais adaptados são os que têm mais chance de sobreviver. E eu digo não apenas sobreviver, mas sobreviver. Tirar o máximo da vida. Como nós podemos criar filhos que tirem o máximo da vida, que possam se destacar não apenas no mercado de trabalho, mas podem dar um destino, talvez criar
as novas profissões do futuro? Quem sabe aqueles que podem gerar uma nova forma de civilização e de ser adultos? Muitos dos jovens que chegam para mim e falam, Fernanda, eu não quero crescer, a gente tem ouvido isso dos jovens, e aí eu começo a pensar, talvez num olhar distante daquele que fala, é só um casulo. A gente pode falar, mas essa geração não quer nada com nada, essa geração... Mas se a gente tiver um olhar demorado, a gente deve começar a se perguntar qual é a vida que a gente está vendendo para esses jovens, para essa geração. Muitas vezes a gente fala, agora eu não posso, eu preciso sair, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso pagar a conta. E olha que vida legal que a gente está vendendo para as nossas crianças. A gente está dizendo que a vida é nascer, crescer, pagar a conta e morrer. Olha que legal. Mas imagina se você pudesse dizer, agora a mamãe tem que ir, o papai tem que ir, porque eu faço um trabalho incrível, as pessoas lá fora estão esperando aquilo que eu tenho, eu levo algo que só eu sei e ajudar cada uma delas. E isso se chama propósito. E aí eles vão começar a entender que a vida é nascer, crescer, fazer coisas incríveis. E quando a gente faz algo com propósito, a gente começa a sentir que talvez a gente não morra, a gente vai deixando o nosso legado aonde a gente passa. Então, como a gente pode ter filhos que não apenas sobrevivam, mas extraiam o máximo da vida? A gente entendeu que felicidade era não ter incômodos, e por isso a gente tem poupado os nossos filhos do que a ciência mostra que é exatamente a possibilidade de felicidade. Para a ciência, flow é o nosso estado de pico de bem-estar. Então, a ciência chama esse pico de bem-estar, de felicidade, de flow. Quando ela acontece? Não é quando eu estou deitadão assistindo Netflix ou quando eu estou na praia. O flow acontece quando eu estou resolvendo problemas. Quando a gente quer impedir os nossos filhos, até de uma forma amorosa, a gente quer proteger para que eles não sintam incômodos, a gente está privando, inclusive, de que eles possam sentir o maior pico de bem-estar, o maior pico de felicidade. E é exatamente nesse circuito que eu vou gerar essa vivência. Como eu gero a sensação de competência, né? A minha autoestima ela acontece quando eu supero desafios. E quando eu supero desafios, eu entendo, eu desenvolvo uma competência. E quando eu percebo a competência, eu aumento a minha autoestima. Muitas vezes a gente quer aumentar a autoestima dos nossos filhos, privando eles dos desafios. E qualquer coisa que chega, talvez, para o nosso filho que incomoda, a gente quer entrar na frente, né? Para protegê-lo. Mas tudo aquilo que a gente faz pelos nossos filhos, no lugar deles, a gente está contando que eles não têm competência de fazer. Mas se a gente fizer a gente está dando recursos, lembra? A adaptação não é se acostumar e ficar com aquilo de uma forma passiva, mas é dar recursos para que eu possa lidar com aquilo e gerar uma nova realidade. Esse é o circuito que vai fazer com que os desafios possam fortalecer os nossos filhos. A autoestima que a gente fala que é o nosso grande motor para que eu busque coisas, para que eu me sinta capaz, vai se construir através do reconhecimento de capacidades. E as capacidades, elas são construídas pelos desafios superados. Por isso, esse é um momento em que as nossas crianças estão passando por necessidades de precisar superar desafios, o desafio do desconforto, do isolamento, o desafio de precisar ter gestão de tempo, atenção, quantas competências emocionais estão sendo desenvolvidas nesse momento, quantas coisas a escola tem facilitado e exigido também de nós. Como a gente pode olhar para esse olhar e falar, eu preciso me acostumar, ou apenas esse é um momento em que eu posso tornar uma forma de que o meu filho perceba as competências que ele tem e comece a superar os desafios. Esse é um momento em que a gente tem falado da era da infoxicação. São muitas informações o tempo inteiro bombardeando a nossa mente. A gente recebe mais ou menos 5.000 informações por minuto quando a gente liga a nossa internet. A gente tem essa infoxicação, essa sensação de cansaço. A verdade é que a gente tem, quando a gente está falando sobre competências, num tempo de extrema mudança, onde a gente está falando da inteligência artificial, nós estamos vendo uma aceleração gigantesca
que essa crise deu no tempo, quantas coisas se aceleraram em tecnologia, em desenvolvimento, quantas coisas foram se acelerando nesse momento. E nessas mudanças tão bruscas, o que a gente vai ensinar para os nossos filhos se a gente não sabe nem quais são as profissões? O que a gente vai ensinar se a gente está falando que um computador vai conseguir armazenar mais informação do que uma humanidade inteira? A gente vai precisar dizer da importância do saber como e não apenas de saber o quê. Quando a gente tem um olhar tecnicista, a gente vai entender que existe uma mudança muito rápida, num prazo muito curto. Quem já fez, né? Quando você fez cursos, talvez, né? De alguns aplicativos, como a gente fazia alguns cursos para desenvolver, eram poucos aplicativos que tinham, né? Pouco software. Hoje a gente tem um mundo e cada vez vai mudando, vai atualizando. Então, nós precisamos dar instrumentos para os nossos filhos saberem como fazer. A escola tem se preocupado muito com essa possibilidade de ter um olhar crítico, de eu poder olhar para tudo isso e aprender o como lidar. Não é só o quê, não é só eu saber informações. Hoje não tem mais essa questão de apenas saber informações. O Alvin Toffler tem falado isso. Os analfabetos de hoje em dia não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas são aqueles que não sabem aprender, reaprender, desaprender e aprender de novo. Então, nós estamos na era onde nunca antes foi tão importante a gente aprender e saber como fazer, como lidar. Quando a gente está falando sobre competências do futuro, nós estamos falando sobre colocar instrumentos nas bagagens dos nossos filhos para que eles possam usar, são ferramentas. Não é especificamente o que ele vai fazer em cada circunstância, porque você não vai estar do lado dele, mas é dar instrumentos para que ele possa lidar. Por isso que a leitura ela é algo tão incrível. Eu aprender a ler não é só sobre eu saber tudo que está escrito no mundo, mas eu ter uma ferramenta para ler o que aparece para mim. Competências desenvolvidas são as possibilidades da gente poder trazer o como para a vida. E também, um passo além disso, a gente saber para que a gente está usando essa ferramenta. Fizeram uma pesquisa com crianças, colocaram objetos diante delas, e talvez você que está acompanhando a série Competências do Futuro, eu contei um pouco dessa pesquisa, aqui eu estou dando algumas pinceladas, vocês na série conseguem aprofundar um pouco mais nisso, mas vou repetir essa história porque ela é importante. Fizeram uma pesquisa com crianças, colocaram objetos que elas não conheciam diante delas, e ali 70% das crianças perguntou como usa. Apenas 30% perguntou para que serve. Por que essa pesquisa é tão importante? Porque nós temos treinado nossos filhos e a gente fica maravilhado como eles são rápidos para, logo pequenininhos, eles pegam no tablet, no celular e eles já sabem mexer e eles já começam a usar a tecnologia de uma forma muito rápida, muito mais rápida do que nós. Mas nós estamos criando pessoas que só sabem ser mais uma ferramenta daquilo. Apenas 30% perguntou para que serve. 30% estava olhando para dar um destino para isso. Como nós precisamos trazer essa consciência reflexiva de eu saber para que eu estou usando. Senão eu vou ser mais uma peça da engrenagem. Pode ser uma engrenagem mais sofisticada, não é mais as esteiras do esquema fordista. É uma tecnologia exponencial, mas eu sou mais um mecanismo disso. Então, como eu posso olhar o saber para que eu vou usar? Essa consciência de eu entender não só o que eu recebo, mas eu poder ler isso e eu saber dar um destino. Na série Competências do Futuro, então, eu apresento 6 das maiores competências necessárias para que a gente possa construir um destino, para que a gente dê um destino, não só para o mercado de trabalho, mas para que a gente possa responder à vida. Eu tenho uma frase que diz: quando a resposta não está na vida, ela tem que estar em você. Como nós podemos preparar os nossos filhos para que eles possam responder à vida? E quem está acompanhando essa série, ela sabe a gente vai desenvolver as bases
de cada uma dessas competências, como elas são criadas desde pequenininhos. Porque cada uma das nossas competências, elas não se improvisam, elas são desenvolvidas ali desde o primeiro momento na escola, com os pais. A gente pode repetir, talvez, uma apostila de algo que eu não aprendi, mas o tempo, talvez, do desfraude, onde eu estou desenvolvendo autonomia, não volte. Então, são momentos importantes e cada momento ele vai desenvolvendo uma competência no ser dos nossos filhos ao longo do tempo. Estão aqui 6 competências importantes para a gente poder olhar para o futuro. Eu vou dar uma pincelada aqui nelas, mas na série a gente fala com mais profundidade disso. Muitos de vocês têm acompanhado e sabem do quanto isso está fazendo uma revolução nas casas. Mas esse é um momento em que a gente precisa desenvolver nos nossos filhos cada vez mais autonomia. A gente fala da habilidade ownership, habilidade de ser dono, de assumir as rédeas. E a base disso está lá no desenvolvimento da autoestima, como é importante hoje pessoas que assumam. A gente quer, essa é uma das primeiras competências das pessoas que têm sucesso, das pessoas que conseguem realizar. Elas não querem se livrar das coisas, mas elas assumem, elas começam a se sentir capazes de realização. Num tempo onde a gente está falando de constante transformação, como a gente pode trazer a importância de desenvolver filhos criativos. Criatividade está no top das competências do futuro, porque a gente precisa de uma mente que possa ter diversas combinações. Criatividade não é coisa de artista, criatividade é a gente poder fazer combinações novas. As inovações, elas são feitas 90% por ideias pré-existentes, 10% por formas inusitadas de combinar essas ideias. Como a gente pode trazer e desenvolver criatividade nos nossos filhos. Outro dia eu fiz uma live numa editora e eles falaram da importância dos livros, né? A gente hoje tem ficado tanto nas telas, e as telas, elas fazem com que a gente fique acompanhando no ritmo deles uma coisa muito mais pronta, né? Quando a gente está falando de desenho, de série, isso é bom, isso traz o quê para a nossa cabeça? Mas se a gente olhar para a forma, isso nos faz menos criativos, menos coparticipantes das coisas. Como a gente pode ter esse olhar dessa criatividade, da gente poder unir coisas para trazer uma nova possibilidade de realização? A terceira competência importante é a resolução de problemas. A gente falou muito isso na série, a gente poder trazer uma fábrica de conserto. Por quê? Porque vai dar errado. Vai dar errado, vai acontecer diferente do que a gente planejou. Hoje, as empresas, antes, elas queriam um teste de QI para as pessoas entrarem, mas aí tinham várias pessoas extremamente inteligentes e quando fugia do controle, elas iam embora. Hoje a gente quer QR, coeficiente de resiliência, pessoas que saibam lidar quando as circunstâncias fogem do controle. Como é que a gente pode ter fábrica de conserto? Aqui quero fazer um parêntese e contar uma história do como a gente influencia os nossos filhos desde pequenos. Uma criança chegou no meu consultório e ela escreveu assim na lousa: cachoxo. E ela foi lá e começou a apagar rápido, assim, muito brava. E era uma criança que já estava com dificuldade de aprendizagem. E eu disse para ela: o que você está fazendo? E ele falou: eu errei, eu estou apagando, eu errei. Eu falei, vou chamá-lo de João. Eu falei: João, você acabou de inventar uma palavra. Cachoxo, cachorro xoxo. E ele falou: você acha mesmo, tia? Eu falei: claro que eu acho. E adivinha o que o João fazia em todas as sessões? Inventava palavras. O João chegava e inventava palavras. Eu lembro um dia que ele sentou no sofá e ele disse assim: tia, você acha que eu posso ser da força da inteligência brasileira? Eu falei: claro, porque inteligente você é. E olha quanta força existe dentro de você. Quando a gente fica apenas preso no certo, no errado, a gente começa a enrijecer. E a gente não sabe mais lidar quando as coisas dão errado. Isso não quer dizer sobre um relativismo de que não existe certo e não existe errado. Não é sobre isso que eu estou falando, e isso tem feito uma grande confusão nas nossas gerações. Não é sobre isso, mas é principalmente sobre a gente dar condições de lidar com o erro. Fábrica de conserto.
A quarta competência é comunicação. Como é importante a gente ajudar os nossos filhos, as nossas crianças a estabelecerem comunicação. Falar não é se comunicar. E quantos de nós temos estado talvez mais atrapalhado com as palavras, sem conseguir expor aquilo que a gente está pensando, falando uma coisa, querendo dizer outra? O símbolo da comunicação não violenta é a girafa, que tem um coração, é um mamífero de maior coração, mas um pescoço longo, porque consegue ter visão. Nós precisamos desenvolver uma comunicação que possa ser afetiva, sim, mas que possa ter visão do todo, daquilo que ela está fazendo. A quarta competência é consciência e propósito. A gente tem falado da inteligência artificial que tem andado muito mais rápido do que nós, mas não há nenhum indício de algo, de um computador que seja consciente. Nós chamamos isso na filosofia de quali, uma experiência pessoal sobre as coisas, que traga sentido. E eu gosto muito da palavra sentido, porque ela diz sobre duas coisas, significado e direção. Nós precisamos desenvolver essa consciência reflexiva que traga significado e direção. Nós temos visto o quanto que nós temos sido tarefeiros, estamos atarefados com tantas coisas, e o que a gente sente é que a gente não tem tempo. Por que a gente tem falado que a gente não tem tempo, se a gente está muito mais eficiente? Porque a gente não tem vivido as coisas com sentido. Quantas vezes a gente tem essa sensação? Eu trabalho com grandes empresários que chegaram lá, com pessoas, talvez, que são bem-sucedidas no que o mundo diz. Eu tenho uma palestra que fala sobre a diferença de você alcançar a vitória e de você chegar no pódio. O pódio é o que as pessoas estabeleceram, a vitória é o que faz sentido para você, como nós podemos desenvolver uma juventude que tem consciência, que pode ter uma experiência pessoal sobre as coisas, pensar sobre o que eles pensam. E por último, a nossa sexta competência, que está no top 3 das pessoas mais bem-sucedidas, que é o que em inglês a gente chama de grit, né? Em português a gente traduz aproximado para garra, a nossa possibilidade de eu poder me empenhar e de eu sentir que eu posso buscar aquilo que eu quero realizar. A garra, ela é baseada em 2 grandes pilares: autoestima, autoconfiança e visão. É ela que me move. Não adianta eu ter uma grande ideia, não adianta eu ser super criativo se eu não consigo ir para a realização. Competências do futuro é a gente poder olhar para tudo isso e começar a pensar como a gente pode desenvolver isso desde a base até para que os nossos filhos, a gente possa trazer cada vez mais instrumentos para que eles criem um destino incrível, para que eles possam ter propósito, para que eles sejam donos da vida deles, para que eles sejam criativos, para que eles consertem, saibam ter fábrica de conserto e aí não tenham medo de ir para a vida, de tentar, que eles possam comunicar o que eles têm. A palavra comunicação diz sobre tornar comum e que eles tenham garra para suportar o processo e não para ficar avesso ao processo. Quando a gente começa a fazer esse treino com os nossos filhos, quando a gente pode viver cada momento entendendo que a gente está colocando algo na bagagem dele que vai ser determinante para o modo como ele vai viver a vida, porque pais são as pessoas que mais podem influenciar num destino, porque tem a chance de colocar bagagens, tem a chance de colocar ali dentro ferramentas que serão cruciais ou para levar para frente, ou para trazer paralisações. Quando a gente começa a olhar para essas competências, a gente começa a descobrir que nós seremos os melhores treinadores. Porque felicidade não é não ter incômodos. Felicidade não é não ter incômodos. E se a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, a gente vai precisar ajudá-los a lidar com as dores. Não como uma coisa que deu errado na vida, mas que é algo que a gente vai, sim, ajudá-los a lidar na vida, para que eles transformem cada incômodo em pérolas. Rubem Alves diz, ostra feliz não faz pérola. Como nasce uma pérola? Entra um grão de areia dentro da ostra e aquilo incomoda. A consistência da ostra é como dos nossos olhos. Então a ostra vai fazendo um muco para proteger aquele grão, até que surge a pérola. Quando nós não suportamos incômodos, quando nós não podemos viver desafios, a gente poupa a criação de pérolas.
A gente vai entender e vai poder ajudar os nossos filhos a entenderem que superar não é só ganhar. Hoje a gente tem criado filhos competitivos, sim. Mas quando a gente pode entender que superar não é só ganhar, mas é ultrapassar onde você está e se tornar melhor do que antes. Superação é uma ação onde a gente se ganha. Superar é ganhar-se. E isso faz com que a gente cresça, que a gente evolua. A gente vai fazer assim, filhos muito mais felizes. Porque ser feliz não é ficar livre de incômodos, mas transformar incômodos em coisas extraordinárias. Nós vamos ser treinadores, assim como foi a treinadora que foi os pais da Michelle Obama, quando perguntam para Michelle, o que você fez para você sair da invisibilidade? Michelle Obama, quando ela falou que ela queria estudar, né, em Princeton, disseram para ela, não, esquece, sonha mais baixo. E ela falou, você tá doida? E depois ela foi para Princeton, foi para Harvard, visitou os maiores lugares do mundo. E quando perguntaram para ela, Michelle, como é que você fez para sair da invisibilidade? Ela falou, eu nunca me senti invisível, e isso começou na mesa de jantar com os meus pais. Como eles me ouviam, como eles me olhavam. Começou ali. Nós seremos treinadores como foram os pais do Flávio Augusto, por exemplo, que ele diz que a mãe pegava tudo que ela tinha e apostava naquele cursinho para o filho dela passar no colégio naval. E ele apostava ali. E ele dizia, ela apostava em mim, e eu senti então que eu ia conseguir. E ele ficou 3 anos lá, mas tinha alguém que apostava nele. Nós seremos treinadores como os pais da Bruna. A Bruna, e aí estou usando esse nome, né? É um nome fictício, mas é uma pessoa que está fazendo a série Competências do Futuro e pôde me escrever. Eu recebi vários feedbacks de pessoas, de pais que estão fazendo essa série Competências do Futuro, estão fazendo exercícios de desenvolvimento com os filhos, e a Bruna, né? Os pais da Bruna são treinadores que, quando eles fizeram a primeira vivência da competência, ownership, ser dono da própria vida, quando a mãe começou a trabalhar isso com a filha, com a Bruna, ela percebeu que a Bruna passava por vivências de bullying, que a Bruna tinha uma sensação de uma baixa autoestima, vivia uma questão de racismo dentro da própria escola e que ela ali nem sabia. E quando ela começou a conversar com a filha sobre como a filha se via, quão incrível a filha era, as duas foram curadas juntas. E a filha, então, se enfeitou toda no dia seguinte, e ela era uma super empoderada. Aquela conversa, naquele dia, mudou uma história de uma vida inteira. E quem sabe a Bruna não será a nossa próxima presidente? Quem sabe a Bruna não será aquela que vai construir, talvez, uma nova profissão? A Bruna não vai ser aquela que vai trazer um novo olhar para as mulheres? A verdade é que, para que a gente seja, a gente precisa de treinadores que creiam primeiro. Eu faço essa brincadeira com a palavra crescer, porque para a gente ser, precisa alguém que acredite em cada um de nós primeiro. Por isso da importância de cada mãe, de cada pai, de cada professor, de cada treinador que desde a base consegue olhar e falar, eu acredito em você. Muitas vezes a gente tem facilidade em acreditar nas fragilidades e a gente acredita pouco na potência. Dar instrumentos, porque crescer e cuidado não é só a gente poder trazer afago, e isso é muito importante, mas se a gente quer filhos que possam se adaptar, sobreviver e gerar descendentes, nós precisamos dar recursos para que eles construam a melhor vida que eles puderem. A gente poder escolher como influenciar na bagagem de cada um deles, entender como desenvolve. A gente não teve escola de autonomia, a gente não teve escola de consertar erro, de lidar com o erro, a gente não teve escola de como você pode se comunicar, mas hoje a escola tem sim parado para estudar, desenvolver e fazer isso através do currículo, através de cada vivência, através de cada tarefa. Que nós sejamos os primeiros a crer para que os nossos filhos sejam o melhor deles mesmos. Porque a verdade é que nós só aprendemos a confiar em nós quando alguém confia
em nós primeiro. A palavra confiança diz por fé em. Quando a gente olha para uma semente, ela não se parece com uma árvore, ela não tem características de uma árvore, mas a gente olha para ela e fala, ela é uma semente de uma laranjeira. Ela é uma semente de uma laranjeira. Quando a gente olha para ela, ela não se parece com uma laranjeira, mas a gente está olhando ali e a gente começa a apostar nisso. Não quer dizer que ser uma semente de uma laranjeira, ela vai acontecer e os frutos todos vão estar ali. Não, uma semente é uma potência. Se ela ficar presa, se ela ficar num copo, se ela não for para a vida, se ela não romper as cascas, ela nunca vai se tornar uma laranjeira. Mas se ela for para a vida, se ela estiver ali, se ela puder desenvolver cada potência que tem dentro dela, e se nós pudermos ser esses facilitadores, nós vamos ver não só uma árvore acontecer, mas uma floresta inteira. Eu tenho uma frase que eu tenho falado muito, cada semente uma floresta, porque aquela árvore, aquela semente vai dar muitos frutos, que vão dar outras sementes e muitos mais frutos e outras árvores, e assim tem uma floresta inteira. Uma criança, um filho que você impacta, não é só sobre ele, mas é sobre gerações e gerações e todos aqueles que ele vai impactar. Que nós possamos ter essa confiança, essa fé primeiro, que pode desenvolver e fazer com que a gente olhe para uma semente e enxergue uma floresta que nem a semente sabe que possui. Que nós sejamos esses que apostamos e que podemos facilitar, desenvolver e ativar todas essas potências nas nossas crianças. Obrigada. Minha gratidão a você que dedicou esse tempo no meio de tanta correria para olhar demoradamente, com a sua mente morando no olhar do seu filho para trazer o melhor dele, para que a gente possa ativar o melhor que a gente tem. Muitas das vezes, com a nossa correria, com a nossa pressa, a gente está tão preso no o quê, que as circunstâncias dão destino para nós e a gente perde o mais importante. Que a gente sempre deixe o mais importante como o mais importante. Obrigada. Eu deixei aqui essa tela, depois você printa. Aqui tem alguns contatos meus, que a gente pode continuar essa conversa. Quero também escutar a sua história. Se você é um pai e uma mãe que está assistindo a série Competências do Futuro, que está fazendo isso na prática, que está se debruçando sobre como desenvolver cada competência dessa no seu filho, e está vivendo experiências incríveis, me escreva, conta na sua escola. Eu estou recebendo também feedbacks de algumas escolas. Vai ser incrível ouvir tua história. E quero estar aqui contando a história desses pais que são treinadores e que estão fazendo a diferença numa geração. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Fernanda, você falou 1 hora e cravado exatamente 1 hora, e foi impressionante acompanhar o chat. Primeiro, gente do Brasil inteiro. Segundo, muito bacana os comentários, assim, mas muitas coisas aconteceram ao longo dessa hora no chat. Depois você vai olhar com calma. Eu queria muito dizer que o pessoal está aqui elogiando, batendo palmas, falando que tem tudo a ver. Eu selecionei alguns comentários, não houveram perguntas, né, mas a gente tem aí mais um tempinho, se tiver alguém que queira mandar, mas eu queria eu selecionei alguns comentários. Posso dar uma lida aqui ou não? Por favor, por favor. Tô ficando boa nesse coisa de tempo, hein, Chico? Tô ficando boa. Nossa, impressionante. E olha que a Fernanda, ela fala numa velocidade, às vezes eu brinco com ela que ela não tem tecla espaço, né? Ela vai que vai e mais uma vez, primeiro eu queria muito agradecer, Fernanda, porque realmente foi uma hora incrível pelo que eu vi aqui no chat, eu assisti, fiquei muito feliz com o resultado. Várias perguntas que estão acontecendo, que é, primeiro, essa questão se vai ficar disponível. Várias pessoas falando que queria assistir novamente, queria compartilhar. Essa palestra fica disponível no site, né, no livedaescola.com.br, até o final dessa semana, né, vocês podem compartilhar com amigos, enfim, com todas as pessoas que podem, e até, como algumas pessoas sugeriram,
assistir novamente. Então fica isso. E a série Competências para o Futuro é uma série que nós temos na nossa plataforma, é uma parceria com a Fernanda, que as escolas que utilizam a nossa plataforma têm acesso a elas. Então e agora na nova mini temporada que a gente vai lançar agora em novembro, ela vai estar à disposição também das escolas. Além dessa série, a Fernanda tem mais duas, uma agora é minha vez, que ela desenvolveu junto com a Amy, para os vestibulandos, e a outra que é Mestre é quem sempre aprende, para os professores. E nessa próxima mini temporada que começa em novembro agora, vai ter mais uma, né, Fernanda, que você podia até dar uma falada, que é para os alunos que vão enfrentar o Enem e os vestibulares. Né? Um spoiler dela, pode ser. Sim, nós vamos, dicas para o vestibulando, para que a gente tenha dicas, né, da performance de prova, o que a gente pode... Essa primeira, agora é minha vez, foi sobre como ajudar nessa quarentena a desenvolver competências que são importantes para o vestibular. Esse é um vestibular diferente, a gente sabe que não vai só pegar os alunos que sabem muitas informações, mas pelas circunstâncias onde a gente passou, as competências emocionais, elas vão ser extremamente requeridas, aqueles que conseguiram fazer gestão de tempo, aqueles que conseguiram se manter constante, aqueles que conseguiram lidar com a ansiedade, com as emoções, e por isso essa foi uma série de 10 episódios dedicada para os adolescentes, de como desenvolver todas essas competências de uma forma super legal, lúdica, breve, e que eles tiveram vários desafios junto fazendo essa série, foi muito bacana estar com eles. E a próxima série é de dicas para a prova, de algumas coisas que podem ajudar na performance da prova, para que eles, algumas questões de comportamento, alguns gatilhos emocionais e mentais, para que eles possam ter uma performance no vestibular melhor e sair disparado aí para passar nessa primeira porta, que é quando eles pegam a vida na mão pela primeira vez. Então, Fernanda, assim, teve muitos comentários, como eu falei, teve um comentário que chegou de Salvador, do Colégio Celeste Freinet, que diz que possamos ser treinadores. Quem escreveu isso foi a Diana, que possamos ser treinadores para que nossos filhos e alunos se fortaleçam e estejam preparados emocionalmente para a vida. Nós acreditamos nos nossos alunos, foi o que ela escreve, e é fato, né? A escola é super parceira nisso, junto com a família, né, Fernanda? Com certeza. Eu acho que a escola ela tem um posicionamento, e só de saber que a escola, né, quando eu vejo a escola pensando nisso, né, eu estar aqui é um pedido da escola. Então, a escola que pensa, que está cuidando de cada detalhe, eu acho que a escola se levantou de um jeito muito novo. A gente precisa tirar o chapéu para a escola, que foi um dos primeiros que se reinventou, que se recolocou, que foi atrás de uma educação, buscando formas, reinventando, sem ter treinamento para isso, e foi fazendo formas novas, né? A escola como a primeira aprendiz das novas circunstâncias, e muito preocupada com um aluno no ensino integral, para que ele possa, de fato, ser uma pessoa que possa ser feliz, que possa desempenhar e ter os melhores instrumentos para a vida. Então, essa parceria da escola, podendo trazer esse subsídio e sendo a interessada que dá as mãos junto para os pais para criar uma nova geração, é uma alegria ver que a gente está aqui cheio de treinadores do bem, cheio de propósito. Oh, muito legal. E o Jean-Pierre, ele voltou à pergunta agora, eu já ia ler, tinha selecionado aqui, tinha copiado na hora que ele fez. Ele coloca: parabéns pela palestra, ele falou que gostaria de ouvir de você como podemos trabalhar as competências apresentadas aqui no âmbito público de ensino. Eu imagino que ele esteja falando em relação ao ensino público. Se você pudesse confirmar isso no chat, já seria legal, mas eu acho que é isso. As competências, Jean, as competências, elas são competências emocionais, comportamentais, que elas desenvolvem as potências que existem dentro de todos nós. O ensino e a base dessa série é para que a gente entenda de onde surge a nossa competência de se sentir dono. O que faz com que pessoas tenham garra ou não tenham? O que faz com que alguém tenha uma comunicação assertiva e consiga ir atrás e falar e trazer para o mundo aquilo que ela carrega? O que faz com que pessoas sejam criativas ou não? Qual é a base disso? E como a gente tem pequenos exercícios que podem, sim, ser ativadores dessas potências para que elas se desenvolvam da melhor forma. Isso não tem a ver com o lugar,
Tá? Isso não é apenas um currículo da escola, é isso que nós estamos expandindo. Isso é um currículo da vida, que é importante para cada pai, para cada professor, poder trazer isso, né, para os alunos. Então, quando o professor, e aí eu penso que se a gente tiver mais clareza do desenvolvimento dessa competência, a gente vai poder ser mais assertivo e fazer de uma forma mais intencional o que a gente faz hoje na intuição, e que muitas vezes com uma boa vontade, a gente muitas vezes estraga. Vou dar um exemplo, né? Isso não tem a ver com o ensino público ou ensino privado, isso tem a ver com a gente poder despertar a humanidade e as potências mais humanas em cada um. O importante, eu penso, é que as escolas também do ensino público não tenham apenas uma cartilha, né, de competências emocionais, mas entendam como elas se desenvolvem e dê formas práticas para isso. Então, vou dar um pequeno exemplo de como, às vezes, a nossa boa intenção, se a gente não entende de fato o que está acontecendo na mente, pode dar um caminho oposto, né? Todos os caminhos levam a Roma, se você souber onde é Roma. Às vezes, o pai, ele está preocupado com o filho. Ele está preocupado com o filho. Então, eu tenho uma experiência de um pai que o filho dele era um filho adolescente que estava ali, né, mas sem querer fazer as coisas, sem querer ir para a escola, sem querer. E aí o pai falava assim para ele: você é um mole, você não pega a vida na mão, você é um mole. E aí aquela frase que o pai falava para o filho, ele com aquele desespero, era um pai assustado, né? Era um pai extremamente assustado, com medo do filho não pegar com garra a vida. Mas ele queria o quê? Ativar o quê no filho? Garra. Mas ele destruía ali a própria autoconfiança do filho. Porque quando ele falava nesse impulso, ao invés dele comunicar a potência do filho, não, aquela frase despertava dentro dele, ele estava colocando o quê na bagagem do filho? Que ele era mole. No momento em que o filho precisava era de sustância para poder tocar a vida, né? Para sentir que ele tinha algo dentro dele forte, para que ele pudesse andar. Então, muitas vezes, nós, desesperados, não conseguimos dar subsídios para isso. Um outro exemplo, uma criança menorzinha, eu entrei dentro de um avião e estava sentada a mãe, o menininho e eu. E era um dia que estava chovendo, Santos Dumont chovendo, né? E aí o menino falou assim: tomara que o avião não caia, né, mãe? E aí a mãe virou e falou assim: cala a boca, moleque, falar um negócio desse. E aí, então, naquele momento, né, eu pensei: nossa, por que a mãe tá falando desse jeito com o menino? Depois eu pensei: acho que ela tá com mais medo que ele, porque nós somos emocionais, né? E ela ali, o que ela queria? Que ele não tivesse medo. Mas aí a gente poda o sentimento, a gente poda a conexão com a própria percepção da criança. A gente está num momento que a gente queria encorajar, mas a gente está só amputando a expressão daquilo que está acontecendo, ao invés da gente se perguntar por que ele está falando isso. E nesse momento eu falei assim para ele: ainda bem que o avião passa por cima das nuvens, ele foge das nuvens, e hoje a gente vai ver até sol. E aí ele olhou para mim e falou: até sol? Mas aquele menino ficou valente, ele pegou até o saquinho de passar mal, agora ele dava para a mãe, se você precisar. Agora ele estava valente, porque ele ia ver até sol. E quando o avião começou a subir e passar por cima das nuvens, ele me cutucava, né? Olhando: você está vendo o sol? Então aquela experiência de que tem momentos em que a gente vai precisar contar para os nossos filhos de que a gente vai ver até sol. Esse é um momento, talvez, de que os nossos filhos perguntem, e quando isso vai passar, e como vai ser, que a gente não tenha todas as respostas, mas a gente vai precisar trazer o sol dentro da gente e pensar em qual é a função daquilo que eu estou falando, onde eu quero chegar, e por isso ser mais assertivo no como. Quando eu estou ensinando a andar de bicicleta, não é só andar de bicicleta, eu estou ensinando autonomia. Quando eu estou ensinando a andar de bicicleta, eu estou ensinando equilíbrio, o eixo, confiar nele mesmo. Quantas coisas o nosso como podem ser chaves que ativem competências ou que paralisem competências. Se eu sou um pai muito rígido, que estou ali gritando, ensinando a andar de bicicleta, talvez o meu filho não só não aprenda a andar de bicicleta, mas ele comece a desconfiar do próprio equilíbrio, de poder estar ali firme no próprio eixo. Então, isso é muito importante. Se a gente entender o que a gente está gerando quando a gente está fazendo cada coisa, a gente vai poder intencionalmente criar
filhos mais confiantes, mais comunicativos, com garra, com consciência reflexiva e todas essas competências que são necessárias ao futuro. Bom, Fernanda, tem mais duas perguntas, tem mais esse tempinho, pode ser? Uma, Vamos na lá, verdade, vamos um lá. é um Se comentário, vocês outra é estão uma comigo, eu pergunta. estou com vocês. Tá bom. A Dalita pergunta se você acha que o aumento do índice de suicídios entre jovens e crianças está relacionado com a falta de desenvolvimento da inteligência emocional. Esse é um tema bastante complexo, né, Fernanda, que está abordado aqui pela Dalita. Vamos lá. Eu não posso ser superficial nessa questão, né? Eu acho que quando a gente pensa, eu gosto muito do termo da Susan David, que ela diz agilidade emocional, mas eu traduzo mais como flexibilidade emocional. Eu acho que a gente veio de uma geração extremamente rígida e que foi para o outro lado do pêndulo, do extremamente solta. Eu tenho um artigo, eu sou colunista da Revista da Carreira, e eu tenho um artigo que fala exatamente sobre isso. A gente está num tempo em que não é mais o tempo do engole o choro, mas é o tempo do vai ficar tudo bem, tá tudo bem, a vida é boa, que é um engole o choro diferente. Eu nunca vi, eu fui falar com jovens e eu falei exatamente sobre isso, né? Eu nunca vi alguém que está ansioso por algo que não é importante. Eu nunca vi alguém deprimido porque ele não quer mudanças, ou porque ele perdeu algo que valia muito. A gente está numa geração em que sentir dor é errado. E aí a gente não consegue ter uma forma de acolher essas experiências como parte da nossa vida, parte da nossa humanidade e dar um destino para isso. Então, sim, esse é um momento em que nós temos tido muito menos flexibilidade emocional. A gente tem desenvolvido grandes tecnologias, mas a gente continua matando no trânsito, porque um carro cruzou o outro. A gente está desenvolvendo muitas tecnologias, mas quando o nosso filho, talvez ele bate a porta, a gente fica com tanta raiva daquela situação que a gente quer mostrar para ele quem manda aqui, né? E eu não estou falando que a gente não deve educá-los, né? Mas eu sempre falo, a gente precisa legitimar o sentimento, mas trazer uma nova forma de ação. Bater a porta não vai resolver. Então, mas como a gente pode ter esse olhar? E aí eu sinto sim que nós estamos num momento de uma soltura, de que a gente não sabe o que fazer com os nossos sentimentos e tudo volta muito, ou a gente está numa rigidez ainda muito grande, sem a gente poder ter flexibilidade emocional, poder acolher tudo que a gente sente. No menor incômodo que a gente toma um Rivotril, no menor incômodo que a gente se aliena. E quantos jovens a gente tem visto presos, viciados nas redes sociais, nos jogos, que são todos sintomas depressivos. E que a gente precisa olhar primeiro a causa. A gente é uma sociedade que eu falo que a gente tem uma comunicação ferida. A gente olha muito para o sintoma e não olha para a causa. E aí a gente não sabe cuidar da raiz dessas questões. Por isso, de novo, a ideia da gente falar desde a base de como surgem as competências é a gente poder entender a raiz, a causa das coisas, e a gente não querer uma mágica, né? Porque a gente tem visto competências emocionais não se improvisam, mas elas são desenvolvidas desde os nossos primeiros momentos, das nossas primeiras interações. Fernanda, para a gente encerrar, eu só queria fazer mais um comentário que foi passado aqui por uma profissional de uma escola, provavelmente, que eu não sei de qual, a Edna Mara, que diz: muitos pais hoje nos cobram pelo ensino de conteúdos, dos conteúdos. É difícil, às vezes, conscientizá-lo, nossa, fugiu. Nossa, fugiu aqui, desculpa. Da importância das competências socioemocionais. Eu queria que você comentasse essa questão, por favor. Conscientizar. Não vou tentar de novo. Eu acho que nós estamos num momento que eu tenho extrema alegria, né, de ver a escola levantar a bandeira das competências socioemocionais. Ainda acho que nós estamos engatinhando. Então, é muito importante, os pais, eles cobram conteúdo, porque é ainda o que cobra o nosso vestibular padrão. Quando a gente puder dar um passo a mais, e eu tenho falado muito isso para os jovens, não existe porta larga, ou a porta estreita está para entrar no vestibular, ou está para olhar para o mercado de trabalho. Se a gente der um passo a mais e olhar para o mercado de trabalho, a gente vai começar a entender a importância das competências emocionais.
Então, eu acho que a gente não dá importância para algo que a gente não sabe o motivo. Então, a gente precisa poder mostrar, e acho que por isso foi tão importante o pedido das escolas, da gente poder trazer uma sensibilização da importância das competências, né, do futuro. Essa mãe que me escreveu, ela falou, eu escrevi para todas as mães da escola, vocês estão acompanhando essa série? Vocês têm que acompanhar, porque isso está fazendo uma revolução na minha casa. Então, quantas vezes a gente fica tão preocupado em só agregar informações, né? Isso não quer dizer que o conteúdo ele não é importante. A gente começou uma conversa com os gestores da escola na semana passada com essa frase, né? Em técnica traz informação, afeto traz transformação. Técnica com afeto, a gente vai ter informações que podem transformar e não apenas formatar, conformar. Nós queremos transformação. Então, acho que a importância é que a escola possa contar de uma forma que os pais possam entender, sim, como isso funciona. Quando a gente entende, a gente dá outro valor para aquilo. Então, por isso que nós estamos aqui. Acho que é esse o nosso trabalho que está começando. É um trabalho de sensibilização. A gente está falando aí em pílulas, né, de 10 minutos, mais ou menos, 8, 7 minutos, mas de como desenvolver todas essas competências e debruçar sobre elas, mas é quando eu vou entendendo, eu vou colocando em prática, com certeza, isso vai trazendo um outro resultado. Eu penso que é um trabalho que a gente está iniciando, mas que a gente precisa trazer a consciência, sentido. Quando a gente dá um significado, a gente ganha uma nova direção. Bom, acho que é isso, tem muitos outros comentários, várias pessoas comentando no chat, mas já são 9h24, estamos na hora de encerrar para os pais desconectarem, você também descansar. Queria muito agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente, já faz parte do nosso time, como temos falado, a todas as escolas que divulgaram essa web palestra com a Fernanda, e a todos os pais e professores conectados conosco desde as 20 horas, e a gente foi um privilégio tê-los aqui conosco. A gente sabe que esse momento é sempre um momento de bastante descanso, inclusive, mas foi uma conversa muito boa, foi um bate-papo, mais do que um bate-papo, uma apresentação sobre temas muito relevantes sobre o futuro dos seus filhos. Então, eu vou pedir licença para sair e queria que a Fernanda fizesse o encerramento desse evento, desse encontro de hoje, que foi promovido, foi feito pela EME, em parceria com a Fernanda. A EME é uma empresa que tem, que atende as escolas da Somos Educação espalhadas por todo o Brasil. Então, um privilégio mesmo e uma honra tê-los conosco nesse momento, tá bom? E depois a Fernanda vai encerrar, já que ela falou tanto em futuro, ela vai chamar um filme que vai falar no hashtag Eu Acredito no Futuro. Fernanda, pode encerrar aí, depois a gente conversa. Um grande abraço a todos os pais, é com você, Fernanda. Obrigada, Amy, obrigada aos pais, aos professores que estão aqui conectados até essa hora da noite, numa segunda-feira. A gente é muito incomodado mesmo, e a gente está aqui para transformar nossos incômodos em pérolas. Que bom que a gente não vai guardar isso no bolso. E eu comecei com uma história, quero terminar com uma história muito breve de um cara que chama Moisés. Essa é uma história real. Que Moisés vivia em Dombe, e lá teve uma grande enchente, né, quase como um tsunami, e ele estava com a família dele, ele conseguiu tirar o telhado da casa e ir apoiado num pedaço de bananeira para um lugar mais alto, e quando ele deixou a família dele nesse lugar mais alto, ele olhou para a família dele e falou, agora eu vou voltar, né? Agora eu vou voltar, porque enquanto a gente passava, muitas pessoas pediam ajuda, gritavam por socorro. E aí a mulher disse assim, mas Moisés, presta atenção, você pode morrer, a gente já está aqui num lugar seguro, fica aqui. E Moisés olhou para ela e disse, eu não posso fingir que eu não escutei. Eu queria convidar cada um de vocês nessa noite que pôde fazer esse mergulho a tantas experiências, a tantos pensamentos. Uma palestra não muda ninguém, o que muda é o que a gente decide fazer quando a gente tem um insight, quando uma porta se abre na nossa mente. Que a gente seja assim como Moisés, que a gente não possa fingir que a gente não escutou e que a gente saiba que tem uma geração inteira que precisa de um novo posicionamento nosso. Que a gente abrace essa causa, que não é só sobre os nossos filhos, é sobre todos aqueles que foram confiados a nós e através de nós. Minha gratidão, que venha o vídeo
Agora, acredito no futuro. A escola é a casa do amanhã. O olhar de cada aluno é repleto de projetos, ideias, sonhos. O amanhã não é só um tempo que está por vir, é também tudo o que está por ser feito. Mas antes da primeira ação, é preciso acreditar no que será feito. Acredite no futuro, naquele que você constrói para você e naquele que cada um de nós constrói em coletividade. Se o presente traz problemas, ofereça soluções. Se o presente traz desafios, acredite que é possível aprender com eles e fazer desses desafios o grande estímulo para todas as conquistas que virão. No futuro, quando a história do presente for contada, você vai se lembrar das dificuldades e vai se orgulhar das vitórias. E vai recordar tudo o que passou, sem esquecer que você passou por tudo. A estrada do futuro começa a ser feita agora. Acredite na firmeza dos seus pés sobre ela. Eu acredito no futuro.